Qual foi meu speech? Tudo bem com vocês? Aqui é o coach Arthur Romão e hoje eu vim trazer um novo tema para vocês sobre o preconceito dos alunos com doenças crônicas e patologia a respeito dos profissionais de educação física. Normalmente, o que vocês vão encontrar dentro da EDIM, dos salões e tal, são alunos, normalmente já adultos, ou com uma idade mais avançada, que possuem um consentimento um pouco antigo, que atualmente a nova profissão está tentando quebrar. Onde o profissional da educação física, nas escolas, só joga bola, deixa as crianças brincarem e não liga para nada. Sendo que, pós toda essa situação que estamos passando durante a pandemia, sabemos que o exercício físico é o maior aliado para quem busca uma boa qualidade de vida. Nós sabemos da prioridade e da vantagem de quem pratica exercício físico perante a nova sociedade que é acarretada. Existem alguns medos que são bem classificados para este questão de aluno/cliente. Quais são eles? São 5. O negação, onde ocorre o fator pessoa, seria um fator interno. A indiferença consta também como fator interno. Fator social, fator externo, que é considerado como uma fobia. O medo de se machucar, fator externo, interno, esse é relacionado aos dois lados da moeda. E a falta de conhecimento do profissional, outro fator interno. Como funciona cada um deles? O fator da negação, que é o primordial, é onde o profissional de educação física, sequência, não quer trabalhar com este cliente. Por que ele não quer trabalhar? Existe um medo, se é verdade, existe um medo onde o profissional tem um receio muito alto de trabalhar com tal cliente, por vários quesitos, como assim, o cliente é hipertenso, estou com medo de passar um treino para esse cara e ele desmaiar, o cliente possui alguma doença osteoarticular, ele tem uma deficiência nas articulações, ele não vai fazer com amplitude perfeita, não tem como, já por conta da sua patologia. Então você tem que saber como lidar nesta situação. A questão da indiferença é a questão do tratamento. Basicamente, é o tratamento que você vai realizar com o seu cliente. Todos são iguais perante a perspectiva anatômica. Porém, quando se trata com pessoas que têm DC, doenças crônicas, vai variar o treinamento. Não é todo hipertenso que consegue correr uma esteira durante 40 minutos. Não é todo diabético que vai conseguir realizar um treino perfeito de 1 hora. Estou dando só uns exemplos para vocês se tocarem, basicamente. Existe o fator da fobia social, ou tratamento social, onde este aluno que possui alguma patologia tem um receio muito grande de treinar com outras pessoas. Por que ele tem receio? Às vezes, por conta da sua patologia ou doença crônica, ele tem um medo de treinar no horário que tenha mais pessoas. Dependendo da doença crônica, talvez ele seja possua uma lordose, uma escoliose ou uma transifose. São problemas na coluna, onde sua coluna pode estar para frente, para trás ou angular. Pelo fato dele andar desse jeito, dele ficar assim, ele tem vergonha de treinar. Basicamente, você tem que demonstrar para este cliente que ele não precisa ser disso. Existe tratamento e existe ideias de que você pode tomar. Existe outro fator que é o se machucar. Esse é geral. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem algum cliente que já treinou com você alguma vez na vida e disse: professor, no outro dia eu não conseguia levantar da cama. Ou professor, eu não consegui trabalhar, eu estava com o corpo todo dolorido. Essa é questão de perspectiva. Não são todos que isso vai acontecer, mas é bem normal aquela dor pós o treino. O mais difícil de encontrar seria a dor tardia, 3, 4 dias depois aquela musculatura veio a doer. Isso vai variar de pessoa a fator. Isso é um fator biológico, é individualidade, cada um tem o seu. Então o que acontece? Quando o indivíduo possui uma doença crônica e patologia, ele tem um receio ainda maior. Por quê? Ele escuta os comentários que o povo fala que no outro dia que ele saiu da DIN, o pessoal se sentiu muito dolorido, aí ele tem um receio maior. Fora o fator dele ter a doença crônica
e pensar, pô, eu vou fazer isso, eu vou me machucar e amanhã não vou conseguir fazer nada. Para finalizar, o último ponto seria aquela questão de que o aluno tem um medo, um fator receio, que o profissional da educação física não saiba trabalhar com ele. Basicamente seria o principal, e todos os outros estão conectados a este. Por que ele possui esse receio? A origem deste receio é relacionada ao quê? No passado, na década de ouro, como a gente fala, dentro dos salões, só quem treinava era quem queria saúde e estética. Eram pessoas visivelmente saudáveis. E a galera que tinha doenças crônicas era deixada de lado, que tinha patologias era deixada de lado. Fica em casa e reza para Deus para tu ter resultado. Basicamente era isso. Como lidar com a questão do preconceito? Bem mais simples do que parece. Em relação ao que se identificar da palavra, é no sentido do preconceito. Não se relaciona a social ou racial, e sim um preconceito existente ao aluno contra o profissional da educação física. Como lidar com os alunos que possuem um preconceito relacionado ao exercício físico? É bem mais simples do que parece. Como acontece? Existe uma pré-ideia, uma consciência em geral, onde o aluno tem medo da perspectiva do profissional. Como assim? Ele tem medo da prescrição do treinamento, se pode lhe prejudicar, basicamente. Sendo que você deve comprovar que não é assim. Você busca a respeito da qualidade de vida do seu aluno, sempre priorizar a promoção à saúde. O nosso vídeo de trabalho, a nossa profissão surgiu assim. Quais são os pontos principais? O primeiro ponto que eu vou citar, vamos falar em ordem, seria o ponto da negação, onde esse aluno já frequentou vários espaços, seja ginásios, academias voltadas à ginástica, pista de corrida, entre vários outros, onde o profissional não quis trabalhar com ele, ele foi negado pelo fator de possuir uma doença crônica ou patologia. E essa ideia é muito difícil de tirar do seu aluno, porém, com a simples comprovação do seu conhecimento, você consegue trabalhar com ele tranquilamente. Segundo ponto que vamos falar hoje é a questão da indeferência, do treinamento diferenciado ou termo que eles usam que é privilegiado. Sempre a gente sabe que não é assim. Toda pessoa que possui doença crônica ou qualquer patologia específica vai ter sua questão natural de amplitude, de movimento, resistência. É um fator individual, cada um tem o seu. Não dá para passar o mesmo treino para um aluno que trabalha com alta performance e outro que tem a doença crônica. Porém, você pode fazer uma variação parecida. Qual é o problema? Uma pessoa que possui diabetes tipo 2 treina igualmente uma pessoa saudável. Porém, ela sempre tem que ocorrer sua medida de glicose durante sua prescrição de treinamento. É uma noção bastante simples. Porém, você não vai botar a mesma carga. Uma pessoa que treina há 7 anos não é o mesmo que o que treina há um mês. É bem mais simples do que parece e a galera esquece muito disso. O terceiro fator que eu vou citar é a questão da fobia social. Onde o que acontece? O aluno tem medo de ser julgado. Ele não quer treinar em um horário onde a academia está lotada. Que ele tem um receio muito grande de fazer alguma coisa errada e o povo ri dele. Sendo que eu nunca vi isso acontecer, mas já ouvi algumas histórias. Isso é um fator pessoal. O que acontece? Chega um aluno que possui, vamos dizer, uma lombalgia, possui uma curvatura na sua coluna para treinar na academia. Como ele possui essa curvatura, todo mundo para ficar olhando para ele. Por esse fator, ele não quer treinar no horário de pico. Normalmente, quando você encontrar algum cliente que tem alguma doença crônica ou patologia, normalmente ele treina no horário mais tranquilo e dê preferência a isso. Converse com ele, senta, veja um horário melhor e fica até melhor para você dar uma assistência melhor ainda para ele. Tudo é questão de qualidade do seu trabalho. O fator do medo de se machucar. Esse fator é geral. Todo mundo conhece, então é o mais prático para eu explicar. Porém, como eu falei anteriormente, aquele que tem doença crônica e patologia tem um receio maior ainda. Por quê? Ele já veio em busca de uma melhoria e ele morre de medo de sofrer mais do que ele já está.
todo mundo que durante sua graduação já ouviu alguma história parecida ou relato de algum profissional que chega a algum cliente que possui doença crônica e durante o treinamento ele acaba se machucando. Por quê? O profissional colocou um exercício que ele não deveria fazer. Um paciente que possui escoliose não faz agachamento, porque ele já tem um desvio na coluna, tem que ter cuidado muito extra. Para ele fazer, tem que estar o professor por perto e ele possivelmente vai ter que usar a bola de jump nas costas. Ele vai encostar na parede e vai realizar com total amplitude, claro. E sempre com observação. Ele não faz sozinho, porque senão ele vai se machucar. Para que você demonstre o movimento é simples, mas para ele é bem mais complicado. Você tem que ter a perspectiva dos dois lados. E por último ponto é aquele que relaciona a todos, é onde o aluno possui um receio que o profissional não vai saber prescrever o treino dele. Isso é um receio realmente real. São poucos profissionais de educação física que sabem trabalhar com doenças crônicas. Isso é um absurdo, porque já é uma questão real. Você não precisa saber de tudo, mas você tem que ter uma noção básica do que você está fazendo. Não é todo mundo que é saudável, não é todo mundo que vai chegar num ginásio de academia e quer performance. A grande maioria busca uma qualidade de vida melhor. A pessoa já vem cheia de problemas, já vem com dor, já está doente. E às vezes é a última chance dele. Eu vou dar uma chance para aqui e vamos ver se dá certo. Isso é o fator do indivíduo com o profissional. Aí o que acontece? Para você tirar esse medo do seu cliente é bem simples. Demonstre conhecimento. Parece uma coisa tão simples, né? Mas o que acontece? O fato de você pegar seu celular, colocar um artigo e mostrar para ele uma parte referencial, onde comprova o que você está dizendo, é absurda. Ele vai ler aquilo? Possivelmente não. Mas só o fato de você estar mostrando a ele, olha, doutor fulano, doutor ciclano, doutor Beltrano falaram que exercício aeróbico é excelente para quem possui hipertensão grau 2. Não sou eu que estou dizendo, já existe uma comprovação, foi feito testes. E assim você pode tratar. Falta o fator do conhecimento relacionado ao seu passado, como eu posso dizer assim. Se você já trabalha com clientes nível X, para trabalhar com Y você deve se adaptar. O profissional da educação física é a profissão que mais se adapta no mercado da atualidade, onde você checa o nisso que você quer trabalhar e foca. Vamos lá. Basicamente, eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. O que acontece? Foi nesta sexta-feira. Uma aluna novata veio conversar comigo, disse que já treinava antes em outra academia, ela tinha por volta de uns 26 anos. E com o tempo que passou, antigamente ela treinava, não tinha orientação e o professor que ficava com ela meio que não ligava. E ela, durante o exercício, realizando o leg press, sentiu um beliscão. Ela sentiu um beliscão nas costas, uma coisa bem simples. Chegou em casa, não se preocupou e com o passar do tempo, aquele simples beliscão começou uma dor, começou a incomodar. E ela foi no médico, tirou a chapa, descobriu que possuía uma hérnia de disco. Literalmente saltou. Aí o que acontece? Após essa ocorrência, ela desenvolveu um medo muito, mas muito grande relacionado à musculação. Ela não queria voltar. Porém, depois de um tempo, ela acabou com as meninas, amigas delas, vestindo, ela voltou. Quando chegou na academia, ela tinha um receio muito grande com os profissionais. Por quê? Porque trabalhou com ela antes, nem ligava. Aí ela sentou, a gente conversou, especifiquei direitinho o que tinha ocorrido. E eu conversei com ela a respeito para poder tentar quebrar seu medo, demonstrando que o exercício físico, com uma boa qualificação daquele que está prescrevendo, só tem resultados positivos. Realizei a avaliação desta aluna, fiz todo o protocolo e passei um treino que trabalhasse amplitude total, que não sofresse uma alta tensão na sua coluna. Atualmente, essa menina faz 50 terabolas tranquilamente, coisa que nem eu faço, mesmo possuindo uma hérnia de disco. Então, com o exercício físico, literalmente você consegue fazer quase qualquer coisa. É só buscar um bom resultado. E agora vamos falar a respeito da bonificação e com a quebra deste preconceito. Primeiro ponto, você vai conseguir uma melhor valorização. Como assim? Por ser mais detalhista, por ter uma perspectiva melhor com o seu aluno,
Sua valorização como pessoa vai interferir muito, trazendo sim o seu prestígio relacionado a onde você quer chegar. Como você tem alunos com relatos positivos, vai se espalhar. Todo mundo vai falar bem de você e a ideia do seu trabalho se espalha, trazendo reconhecimento. Com esse reconhecimento vai surgir clientes, alunos, dependendo do termo que você utiliza, e com eles uma renda muito maior do que aparentemente você pensa. Um fator para adicionar a respeito do seu cliente ou aluno, independente do termo que você utiliza, é o fator de que aquele que possui doença crônica e patologia, ele vai procurar um profissional qualificado. Não importa onde você trabalha, você pode trabalhar no Amazonas. Se você tem esse nicho de trabalho e um bom prestígio, uma recomendação, fora a valorização, só vai trazer benefícios para você. Os 3 pontos só melhoram sua bonificação. Vamos rever todos os pontos que foram citados neste vídeo a respeito do preconceito que os alunos possuem com os profissionais de educação física. Como são? Quais são os principais meios? Como eu falei anteriormente. Negação, onde o aluno não acredita que o profissional saiba trabalhar com ele, junto com a indiferença, onde você vai trabalhar de maneira diferente com um aluno que possui patologia e outro que não. A gente falou sobre isso, que não necessita disso. A fobia social, onde você deve recomendar para que o aluno treine num horário que ele se sinta mais à vontade. Um treinamento que o aluno se sente bem vai ter uns benefícios melhores. O fato do medo de se machucar, onde você deve comprovar que através da atividade física ele só vai ter benefícios. E o fator da falta de conhecimento que se relaciona com os outros 4. A falta de conhecimento que o aluno talvez tenha essa ideia que o profissional não sabe, deve ser comprovado com você. Você deve mudar suas atitudes para que prove para ele que você sabe o que você está fazendo de várias maneiras, através de artigos, mostrando o movimento, entre vários outros fatores que você vai acarretar. Como você deve lidar com eles? Basicamente, você deve ter uma ideia. Todos eles são preconceitos. Você deve comprovar para este aluno que o exercício físico vai te trazer uma qualidade de vida melhor e vários benefícios. Uma boa relação social e etc. E sobre a bonificação, para finalizar, um aluno que possui dor, um aluno que tem patologia, ele sempre vai procurar um profissional que seja especialista na área. Por todos os fatores que ele apresenta, ele vai correr atrás daquele profissional. E se você possui tudo isso, ter essa questão do conhecimento, a tendência dele vir atrás de você é muito real. E assim a gente finaliza o vídeo.